Bem-vindos a mais um vídeo no canal Ele e a Torá. Chegamos a Parashá Ruká e Balak, que se encontra em Números 19, 1, até o capítulo 25, versículo 9. Haftará está em Miqueias 5, 6 e 6, 8. Abrit Hadashá, Lucas 22, do 1 ao 71. Como eu falei, essa Parashá é Ruká e Balak. Eu vou dar um resumo do que abrange toda a Parashá. O nome da Parashá Ruká significa estatuto e é encontrado em Números 19, 2. O nome da Parashá Balak refere-se a Balak, o rei de Moabe, e é encontrado em Números 22, 2. Moisés aprende as leis da novilha vermelha, cujas cinzas purificam uma pessoa que foi contaminada pelo contato com o cadáver. Aos 40 anos de jornada pelo deserto, o povo de Israel chega ao deserto de Zim. Miriam e o povo fica com sede. Miriam morre e o povo fica com sede. Dus diz a Moshe para falar com uma rocha, ordenar que dê água. Moisés fica com raiva dos israelitas rebeldes e bate na pedra. A água brota, mas Moshe é informado por Dus que nem ele nem Arão entrarão na terra prometida. Arão morre em Or-Haar e é sucedido no sumo sacerdote por seu filho Eleazar. Cobras venenosas atacam o acampamento israelita, após uma erupção de descontentamento na qual o povo fala contra Dus e Moshe. Dus diz a Moshe para colocar uma serpente de bronze em um poste alto e todos os que olharem para o céu serão curados. O povo canta uma canção em homenagem ao milagroso poço que fornece água no deserto. Moisés lidera o povo em batalhas contra os reis Emoritas, Sihon e Og, que procuram impedir a passagem de Israel por seu território, e conquista suas terras que ficam a leste do Jordão. Balak, o rei de Moabe, convoca o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. No caminho, Balaão é repreendido por seu burro, que vê o anjo que Dus envia para bloquear o seu caminho antes que Balaão o faça. 3 vezes, de 3 pontos de vista diferentes, Balaão tenta pronunciar suas maldições. Cada vez, bênçãos são emitidas. Balaão também profetizou sobre o fim dos dias e a vinda do Mashiach. O povo é vítima dos encantos das filhas de Moabe e é seduzido a adorar o ídolo de Peor. Quando um oficial israelita de alto escalão leva publicamente uma princesa midianita para uma tenda, Pinhas, que é o Finéias, mata os dois parando a praga que assola o povo. Então você viu que as duas Parashá abrangem muito assunto, né? Então ficaria um vídeo muito longo. Então eu escolhi esse ano fazer a Parashá falando sobre a história de Balak e Balaão e a jumenta que fala, porque essa história é muito pertinente, tem muita coisa que a gente pode estar aprendendo nessa história. Então a Parashá de hoje vai ser falar sobre Balak. Depois da vinheta, vamos comigo? Sim. A Parashá Balak apresenta uma reviravolta notável. O rei Balak de Moabe convoca o adivinho Balaão para amaldiçoar os israelitas. Isso porque Israel estava derrotando todos os povos e conquistando as terras. Balak, vendo isso, temeu e pensou: esse povo é mais poderoso do que eu. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo e dizer: eis que um povo saiu do Egito cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Está em Números 22, 5, 6. Então ele temia tanto o Balak, ele sabia que com as forças dele ele não conseguiria derrotar o povo que era numeroso, então partiu para feitiçaria, chamando um feiticeiro para estar jogando essa maldição. Então os príncipes de Balak foram por 3 vezes convencer Balaão a amaldiçoar Israel. Na primeira vez que chegaram, Balaão falou para eles ficarem naquela noite para ver o que o Eterno iria falar. Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Hoje em dia vemos muito antissemitismo e, infelizmente, até no meio cristão, que não entenderam todo o plano do Eterno. Devemos ter cuidado, pois Israel é um povo abençoado por Deus. Como vemos no versículo, não amaldiçoa porque ele é abençoado. E o que eles fizeram de errado é entre eles e o Eterno. Nós, no entanto, devemos abençoar a este povo, como está em Salmo 121 ou 122.
Então Balaão, ao se levantar, mandou os príncipes embora, falando que Deus se recusava a deixá-lo ir. Os príncipes foram até Balaque, que os mandou de volta novamente, né, novamente, mas como o Eterno já havia falado com ele, ele se recusava a ir. Até falou que Balaque poderia dar todo o ouro e prata, que ele não iria. As divergências sobre Balaão ser ou não profeta de Deus, fazendo um paralelo agora, na minha humilde opinião, eu acho que Balaão não era profeta do Eterno. As pessoas pensam assim porque ele chama o Eterno pelo nome, diz meu Deus, mas eu penso que ele, como um adivinho e feiticeiro, sabe reconhecer uma divindade. E também o Eterno chama muitas vezes, com intimidade, quem vai fazer a sua vontade. Se você olhar de um exemplo, é o rei Ciro, que não era uma pessoa temente a Deus, mas o Eterno chama ele de meu ungido. Então, essa é a minha opinião. Balaão era sacerdote dos deuses de Moabita, né? Depois da segunda vez que aqueles príncipes chegaram a Balaão e ele se recusava novamente, o Eterno diz a ele: se aqueles príncipes vierem até você novamente, pode ir com eles, mas você fará o que eu mandar. Em Números 22, 21 diz: então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Aqui pode se parecer contraditório, já que o Eterno mandou ele ir com os príncipes. Mas se nos atentar a toda a história, a primeira vez que o Eterno apareceu para Balaão, o que ele disse? Em claro e bom tom, ele disse: não amaldiçoar aquilo que está abençoado. Ele parece entender e obedece e avisa aos homens que não podem voltar com ele. Quando na segunda vez os homens aparecem oferecendo mais dinheiro, ele fala que vai consultar novamente o Eterno. Nós que temos intimidade sabemos que a palavra de Deus é uma só. Ele não muda e nele não há sombra de variação, mas acho que Balaão achou que só porque ofereceu mais dinheiro o Eterno ia mudar de ideia, só pode. Até fazendo um paralelo aqui, que esse é mais um motivo que acredito que Balaão não seja um profeta do Eterno. Porque toda vez que vemos um profeta de Deus, ele se recusa a receber qualquer dinheiro. Vimos isso no caso de Naamã, que quer dar dinheiro a Eliseu pela cura, né, da lepra, e o mesmo se recusa. Mas voltando aqui na história, então meio que o Eterno deu corda e falou para ele ir, mas estava provando, porque mesmo Deus falando para ele não ir amaldiçoar, ele mesmo foi depois disso. Então, como conhecemos a história, o anjo apareceu, só que quem via era a jumenta. E a jumenta com medo não ia para frente. O anjo se colocou na sua frente, Balaão batendo nela. Então Deus fez com que a jumenta falasse. É aquela história famosa. Por acaso eu sempre agi dessa forma? Tipo, a jumenta tava tipo falando assim: deixa de ser jumento. Eu sempre agi dessa forma? Então acho que tem alguma coisa de errado, né? Então o Eterno permitiu que ele visse o anjo com uma espada desembainhada na mão, e ele deitou o rosto no pó. Engraçado que o anjo acho que estava tão assim irado que ele falou: eu teria te matado e deixado a jumenta viva. Tipo assim, você é mais jumento do que a jumenta, né? E tem alguma coisa pra falar? Não. Mas você tá prestando atenção nessa história, né? Você se recorda dessa história, né? Uhum. Da jumenta que fala. Que tem Sim, gente que fala até assim: Deus usou uma jumenta, né? Eu já vi isso na minha Bíblia. Essa história? Uhum. Então você sabe que é porque Balaão queria amaldiçoar o povo que já era abençoado por Deus e estava indo mesmo assim, e ele usou a jumenta, né? Então, voltando aqui à história, né? Então, ao chegar junto a Balaque, ele levou no monte para ele amaldiçoar a Israel. E o Eterno colocou na boca dele e ele disse: como posso amaldiçoar aquilo que o Eterno não amaldiçoou? E Balaque ficou doidinho e disse: tá doido? Como você, ao invés de amaldiçoar, está abençoando? Balaque levou pela segunda vez o outro lado, que via só uma parte de Israel. Então Balaão disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenho ele prometido e não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Aqui já nota aquilo que falei anteriormente, que o Eterno não volta naquilo que falou. E olha só aqui, ele ainda diz que não se achou iniquidade em Israel. Guarda essa informação, pois eu vou falar disso novamente.
Em Números 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus? Por isso eu digo, às vezes você ouve pessoas dizendo, não mostra isso na internet, seus bens, que pessoas têm olho gordo, essas coisas. Porém, aqui vemos que aqueles que são de Deus e obedecem aos mandamentos, não há encantamento, ninguém pode fazer nada contra nós. Depois acho até engraçado que Balaque vai falar assim, tá bom, não amaldiçoa, mas também não abençoa, né? Enfim, na terceira vez que Balaque leva para amaldiçoar Israel, e olhando as suas tribos, os sábios dizem que ele viu como eram ajeitadas, né? Dizem que era bem organizada, não ficava porta com porta, né? Tenda com tenda, assim, mantendo a privacidade. Então veio sobre ele o Espírito de Deus e mais uma vez ele abençoou, dizendo, e essa aqui eu vou falar, tá em Números 24, 5 ao 9. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as suas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como as árvores de sândalo que o Senhor plantou como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que o Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Isso aqui Deus falou com Abraão, né? Depois Isaac falou a Jacó, que quem abençoar será abençoado. Lembrando que esse trecho é de uma música que cantamos todo o Shabat na sinagoga, Matov. É essa bênção que Balão fez, que é Matov, Olahei Yaakov, Miskenotea. Essa música que tá no fundo, tá? Só como piano é essa música que a gente cantamos na sinagoga. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou-se aos deuses dela. Aqui não diz que foi Balaque que enviou essas moabitas, mas para um bom entendedor, um pingo não ia a letra, né? E o escritor de Apocalipse também entendeu. Apocalipse 2,14 diz, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, como Balaão não conseguia amaldiçoar Israel, ele fez o quê? Ele fez com que Israel não cumprisse os mandamentos. Como eu disse anteriormente, para não termos medo do mal que alguém possa fazer a nós, porém temos que obedecer os mandamentos. Você lembra lá que eu falei que Balaão fala assim, não houve iniquidade em Israel? E agora tá tendo, ele fez com que tivesse a iniquidade, né? Que é Israel se perdendo, né? Por isso enfatizamos tanto a guardar a Torá. Porque quando estamos fazendo a vontade do Eterno, mal algum chegar na nossa tenda. Porém, a partir do momento que começamos a pecar, ficamos aquém. Por isso até hoje eu fico abismada com alguns ensinamentos que diz que por você estar na graça não precisa obedecer. Prega uma graça que não existe. Dessa forma, como pregam a graça, não é a graça não é um passaporte, né, para você pecar. Pelo contrário, é força que nós recebemos para não pecar, sabendo que alguém pagou um alto preço por causa do pecado. E Balaão percebeu isso, e a história nos diz que uma praga se chegou ao acampamento e morreram 24.000 hebreus. E a praga cessou depois que Finéias pegou uma lança e matou o hebreu e a moabita que estavam lá fazendo coisa errada. Para você ver aqui, aprendemos a não apoiar o pecado, não é para matar ninguém, mas não apoiar o pecado. Então, assim, Finéias vai ser a próxima paraxá que a gente vai falar sobre isso, né? Que eu coloquei aqui a paraxá da semana para as pessoas já irem estudando. A paraxá da próxima semana é Pinhais, que quer dizer em português Finéias. E aí a gente vai contar essa história desse bravo atitude heróica, né? Mas você pode dizer o que você achou dessa paraxá, o que você aprendeu? O que eu achei na paraxá? Achei legal. O que você aprendeu, meu filho? O que eu aprendi... Eu não sei, como eu posso dizer que eu aprendi? Tá, eu vou te falar uma coisa assim, mais assim, conclusiva. Que Israel era abençoado pelo Eterno como nós, quando fazemos parte da aliança, somos abençoados.
e nós devemos seguir os mandamentos. Balaão não conseguia amaldiçoar, porque Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Não conseguia, porque o Eterno estava com eles. O que ele fez? Ele fez com que pecasse, com que eles não guardassem a lei. 1 João 3,4 fala que o pecado é a transgressão da lei. Então fizesse com que não obedecesse, não guardasse a lei, que daí o Eterno se irou contra eles. E isso muitas das vezes é o que acontece. A gente começa a pecar, a fazer coisas erradas. Lógico que nós somos humanos, estamos sujeitos, mas a gente deve, ao máximo, tentar a obedecer, para que não venham essas coisas a nós, entendeu? Para que nós tenhamos a proteção do Eterno. E boa semana! Tchau!